Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje focada nos materiais que a gente analisou. A gente vive, mergulhado nesse mundo digital super acelerado, é informação para todo lado, aí fica a dúvida, como é que a nossa mente acompanha esse ritmo? Será que acompanha mesmo? E, mais importante, como a gente pode usar melhor o nosso cérebro nesse cenário todo? O ponto central que, saltou das fontes para mim é um contraste bem interessante. A cadência do nosso pensamento consciente versus a velocidade absurda da tecnologia. Então, a ideia é investigar não só essa diferença, mas principalmente olhar para as estratégias práticas que esses materiais trazem para a gente, afiar o raciocínio, a lógica, a análise crítica. Para essa exploração, a gente se baseou numa mistura de fontes, Tinha artigos científicos sobre o cérebro, reportagens que dão um contexto para isso e também conselhos de especialistas em treino cognitivo, pensamento estratégico, bem variado. Nosso objetivo aqui é tentar desvendar um pouquinho da ciência por trás da velocidade do pensamento e, claro, extrair táticas e hábitos que a gente possa aplicar, que estão lá nos materiais, para navegar melhor nessa era da informação. Então, vamos lá. Para começar, tem um número que os materiais destacam e que me fez parar para pensar. A estimativa é que a mente humana processa pensamentos conscientes a uma taxa de só 10 bits por segundo. Confesso que, de primeira, parece quase parado, né? É um número que surpreende, realmente. Principalmente quando a gente coloca em perspectiva, Compara com o digital. Para ter uma ideia, as fontes comparam isso com a velocidade média de Wi-Fi aqui no Brasil, que é, 183,56 milhões de bits por segundo. Uma diferença... Milhões. Nossa. Absurda, né? E mesmo uma coisa mais antiga, uma chamada de telefone normal já opera uns 64 mil bits por segundo. Então, 10 bits é bem pouco. Um dos neurocientistas que participou de um estudo citado, o Marcus Meister, ele resumiu bem direto segundo uma das reportagens. Quando tentaram medir essa velocidade do cérebro para coisas conscientes, deliberadas, ele falou: somos muito lentos. E isso leva direto para um paradoxo que os materiais exploram que eu achei fascinante. Se o nosso processamento consciente é tão lento, nesses 10 bits por segundo, como que a gente não surta com a quantidade gigantesca de informação sensorial que chega? As fontes falam em algo como 10 mil megabits por segundo de estímulos vindo pelos sentidos. É dado pra caramba entrando, para só 10 bits sendo processados com atenção. Como o cérebro faz essa mágica de filtrar tudo isso? Então, o segredo está no mecanismo de filtragem super seletivo, é o que os materiais descrevem. Nossos sentidos captam um monte de coisa, um panorama geral. Mas o cérebro consciente, ele foca em pedacinhos minúsculos do ambiente de cada vez. Ele basicamente pinça, sabe? Escolhe aqueles 10 bits de informação que importam naquele momento, do que uma fonte até descreve como o trilhão que nossos sentidos estão captando. E aí, com isso, a gente consegue perceber o mundo e tomar decisões focadas. Que interessante essa ideia da filtragem. Isso quer dizer que a nossa percepção da realidade, na verdade, é super seletiva, quase uma construção que a gente faz, né? Exatamente. É uma construção. E tem uma hipótese evolutiva interessante nos materiais que sugere que essa arquitetura do cérebro foi moldada para um mundo bem mais lento. 10 bits por segundo provavelmente era mais que suficiente para as demandas de sobrevivência dos nossos ancestrais, sabe? O problema é que o ritmo do mundo digital de hoje simplesmente atropelou essa cadência biológica. A gente não foi feito para isso. Faz todo sentido. Mas, tem uma ressalva importante que os estudos fazem, e é crucial entender isso. Esses 10 bits por segundo são para pensamentos e ações conscientes, deliberadas. Tarefas que exigem nosso foco total, tipo digitar rápido umas 120 palavras por minuto, ou até aquelas coisas incríveis como resolver cubo mágico vendado. Isso está nessa faixa limitada. Isso não inclui o processamento gigantesco que rola no subconsciente. Se a gente incluísse isso, a taxa de bits seria enormemente maior. Mas para aquilo que a gente faz prestando atenção, a banda é estreita mesmo. Entendi, faz sentido. Então, se a velocidade bruta do pensamento consciente não é o nosso forte, comparando com as máquinas, talvez a questão não seja só velocidade pura. E aí que as fontes parecem mudar o foco, Vão mais para a qualidade do nosso pensamento.
O raciocínio lógico e especialmente o tal do pensamento crítico. Perfeito. É isso mesmo. O raciocínio lógico, como o pessoal define nos materiais, é essa capacidade de organizar as ideias, de conectar informações diferentes de um jeito estruturado para chegar a conclusões mais firmes, tomar decisões melhores. Uma das fontes até brinca, usou o Dr. Spock como exemplo cultural dessa lógica pura, né? Ah, clássico. E o mais legal, que eles reforçam bastante, é que raciocínio lógico não é um dom, não é algo fixo. É uma habilidade que a gente pode, sim, desenvolver, treinar, melhorar com a prática. E nesse contexto de hoje, com tanta informação, qual o peso do pensamento crítico, segundo o que a gente viu nos materiais, por que ele é tão falado? Olha, o pensamento crítico aparece como algo fundamental na era digital, por várias razões que se conectam, que as fontes apontam. Primeiro, ele está sendo visto cada vez mais como o nosso diferencial humano. Conforme a inteligência artificial fica melhor em processar dados e dar respostas, a nossa capacidade de analisar a fundo, de questionar, de contextualizar, de ter um julgamento ético, isso continua sendo muito humano, sabe? É aí que a nossa aparente lentidão vira vantagem para a profundidade. É uma boa perspectiva. Segundo, ele funciona como um filtro de realidade que é essencial hoje. Numa época que descrevem como de afogamento em dados, o pensamento crítico ajuda a gente a separar o joio do trigo, identificar vieses, ver se a fonte é confiável e, muito importante, resistir à desinformação, à manipulação. É essencial mesmo. Terceiro, ele é a base para ter julgamentos racionais mais pensados. É cultivar o hábito de não ir só pela primeira impressão, sabe? Dar uma pausa antes de reagir, questionar as próprias ideias, checar os fatos antes de aceitar algo como verdade. Os materiais também fazem uma ligação forte entre pensamento crítico e criatividade e inovação, porque ao incentivar a gente a desmontar problemas, a questionar como as coisas são feitas, o status quo, ele abre espaço para achar novas saídas, soluções realmente originais. Interessante essa conexão com a criatividade. E tem um ponto que eu achei muito interessante, sobre formular perguntas poderosas. No mundo que está cheio de respostas prontas, vindo das máquinas, o desafio humano crescente, segundo os textos, é fazer as perguntas certas, aquelas que realmente guiam a investigação, a descoberta. O pensamento crítico é a ferramenta para isso. Faz sentido. A pergunta certa vale mais que 1000 respostas genéricas. Exato. E por último, tem um impacto direto na comunicação, na capacidade de influenciar. Uma fonte argumenta que pensar com clareza leva a escrever e falar com clareza. Desenvolver o pensamento crítico melhora a nossa habilidade de explicar ideias complexas, de forma lógica, coerente e persuasiva. Nossa, conecta muitos pontos mesmo. E o bom é que os materiais não ficam só na teoria, né? Eles dão um monte de sugestões práticas para a gente exercitar o cérebro. Como a gente pode começar a aplicar isso no dia a dia? Talvez pela agilidade mental que a gente mencionou antes. Sim, tem várias técnicas legais focadas nisso, em agilidade e raciocínio rápido. Uma delas é praticar decisões cronometradas. Uma fonte sugere uma coisa simples, tipo a técnica dos 5 segundos para escolher coisas do dia a dia, que roupa usar, o que comer, para não ficar paralisado pensando demais. Outra fonte adapta isso para tarefas mais complexas, tipo dar 3 minutos para esboçar a ideia central de algo. O objetivo é forçar a agir rápido. Gostei dessa dos 5 segundos, parece aplicável. Outra tática é a de respostas rápidas. Pode ser um jogo até. Responder perguntas aleatórias ou sobre um tema com tempo limite curto, tipo 10 segundos por resposta. Isso treina a processar rápido e formular a resposta de forma ágil. Tipo um quiz mental. Isso. E tem também exercícios de associação livre de ideias. Pegar 2 palavras que não têm nada a ver, sei lá, abacaxi e parafuso, e criar rápido uma conexão, uma frase, uma micro-história. Estimula a flexibilidade mental, fazer conexões inesperadas. Criativo. Outras sugestões incluem praticar acelerar tarefas que a gente já faz sempre, sabe? Cronometrar e tentar fazer mais rápido. E a escrita cronometrada. Pegar uns 3 a 5 minutos para escrever sobre um tema, focando mais na velocidade e fluidez do que na perfeição logo de cara. Interessante. Agora, teve um conceito que um dos textos aprofundou e que me pareceu, assim, muito poderoso. O pensamento de primeiro princípio. Soa como ir na raiz do problema, né? E vai mesmo. A essência dessa abordagem, que, olha só, vem lá de Aristóteles,
A primeira base a partir da qual se conhece alguma coisa. É desmontar um problema complexo até chegar nos seus componentes mais básicos, nas verdades fundamentais sobre ele. É o contrário de pensar por analogia, que seria fazer algo só porque parece com outra coisa que já foi feita, ou porque todo mundo faz assim. Entendi. Saído sempre foi feito assim. Exatamente. O exemplo mais famoso que os materiais citam é o do Elon Musk com os foguetes. Em vez de só aceitar o preço que custava um foguete, ele teria perguntado: do que um foguete é feito fundamentalmente? Aí ele analisou o custo dos materiais brutos, metal, fibra de carbono, essas coisas, e viu que era uma fração mínima do preço final. Isso fez ele questionar todo o processo e buscar um jeito radicalmente mais barato de construir foguetes. Outro exemplo dele é focar em construir a máquina que fabrica a máquina. Quer dizer, otimizar a própria fábrica como desafio principal para produzir em massa. Nossa, é pensar fora da caixa mesmo. Totalmente. A ideia é entender bem o tronco e os galhos principais do problema antes de se perder nas folhas, nos detalhes superficiais. Os textos admitem que dá mais trabalho mental do que seguir receita pronta, claro. Imagino que sim. Mas é o que realmente impulsiona a inovação de verdade, a disruptiva, e não só melhorias pequenas. E como a gente pode usar isso na nossa vida em nível pessoal? Dá para aplicar? A fonte sugere usar para desafiar nossas próprias crenças que limitam a gente. O exemplo que dão é aquela crença comum: eu não tenho boa memória. Se a gente aplicar o primeiro princípio, a gente investigaria a capacidade fundamental do cérebro. Uma fonte até menciona uma capacidade teórica de armazenar 2,5 milhões de gigabytes. Uau! Então, confrontar a crença, não tenho boa memória, com o fato fundamental, cérebro tem capacidade enorme, pode mostrar que a limitação que a gente percebe não é uma verdade absoluta. Talvez seja questão de estratégia, de treino, de como a gente usa essa capacidade. É tipo adotar uma postura de cientista com os próprios problemas, focando no que é comprovadamente verdade. Tem até uma citação do físico Richard Feynman que uma fonte traz. O primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de enganar. Pensar como cientista sobre nós mesmos. Profundo isso. Gostei. E além dessas abordagens mais específicas, tipo agilidade, primeiros princípios, os materiais também batem muito na tecla da importância de um treino cerebral mais geral, contínuo, né? Sim, essa ideia de que a mente é como um músculo que precisa de exercício constante aparece muito, e as ferramentas sugeridas são bem variadas, mas dá para agrupar as principais. Jogos e quebra-cabeças clássicos são super recomendados. Sudoku, palavras cruzadas, xadrez, até cubo mágico. Aplicativos de treino cerebral também, né? Vários são citados, tipo Mental Up, Luminosity. Eles miram em estimular lógica, memória, atenção. Coisas que muita gente já faz até por diversão. Exato. Outro pilar que eles falam muito é aprender coisas novas e complexas o tempo todo. Aprender um idioma novo, tocar um instrumento musical, são exemplos clássicos porque, comprovadamente, criam novas conexões no cérebro, desafiam de um jeito profundo. Isso sempre parece desafiador, mas recompensador. Com certeza. E tem uma sugestão curiosa que aparece bastante: introduzir variedade nas rotinas. Fazer um caminho diferente para o trabalho, tentar usar a mão que você não usa normalmente para escovar os dentes, experimentar comida diferente, ouvir música nova. São pequenas quebras no padrão que forçam o cérebro a sair do modo automático. Pequenas coisas que fazem diferença, então. Parece que sim. E algo que talvez a gente subestime, mas que várias fontes destacam: o ato de escrever à mão. Argumentam que é mais eficaz para fixar informação e para organizar o pensamento do que digitar. Sério? Por quê? Parece que envolve mais áreas do cérebro e talvez um ritmo mais pensado, mais cadenciado do que a digitação rápida. Interessante. Vale resgatar o caderno, então. Talvez. E por fim, um dos materiais inspirado nas ideias de um filósofo, o Tom Chatfield, listam os hábitos bem concretos de pensamento crítico. Gerenciar o tempo em blocos de foco, sabe? Evitar ficar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo o tempo todo. Examinar ativamente os próprios vieses. Testar ideias buscando quem discorda, não só quem concorda. Aceitar que errar faz parte do aprendizado. Priorizar tarefas pelo que é realmente importante. E ter essa postura de questionar como as coisas são. Ufa, bastante coisa para praticar.
Mas eu percebo que todas essas estratégias mentais, elas parecem depender de uma base sólida, né? As fontes ligam muito o desempenho do cérebro com a nossa saúde geral, certo? Qual é essa relação? Totalmente. Os materiais são unânimes nisso. Não dá para separar a saúde do cérebro da saúde do corpo. Alguns pilares aparecem sempre como fundamentais. A alimentação balanceada é um deles. O cérebro gasta muita energia, depende de nutriente bom. Má nutrição está ligada diretamente a raciocínio mais lento. Simples assim. O combustível, né? Exato. O sono reparador é outro ponto inegociável. É durante o sono que o cérebro consolida a memória, resolve problemas. As fontes reforçam a recomendação de 7 a 9 horas para adultos. Dormir pouco afeta direto a atenção, a decisão. O sono faz uma diferença brutal. Muita. Exercício físico regular também é chave. Aumenta o fluxo de sangue por cérebro, melhora a oxigenação, entrega de nutrientes e ainda libera hormônios bons, né? Endorfina, serotonina, que ajudam no bem-estar e até na velocidade de processamento. Movimentar o corpo para movimentar a mente. Isso aí. E a gestão de estresse e ansiedade. Vital. Estresse crônico atrapalha o raciocínio claro, pode dar aquela sensação de névoa mental, sabe? O tal do brain fog. Técnicas de relaxamento, como meditação ou exercícios de respiração consciente, algumas fontes até citam variações, tipo 478 ou 426, são ferramentas importantes para acalmar o sistema nervoso. Respirar fundo ajuda mesmo. Ajuda. E olha que interessante, a interação social de qualidade também é mencionada como estímulo para o cérebro. Ativa áreas ligadas à memória social, processamento emocional. Conversar faz bem. Faz sentido. E, por último, a necessidade de descanso mental ativo. Quer dizer, reservar tempo para não fazer nada produtivo. Para refletir, relaxar. Evitar o esgotamento, uma agenda lotada, sem tempo para pensar, acaba sendo contraproducente, segundo eles. Entendi. Cuidar da base para poder pensar melhor. Então, juntando tudo isso, a gente começou com essa ideia da aparente desvantagem, da lentidão do nosso pensamento consciente na era digital, mas o que a análise das fontes mostra é uma conclusão diferente, né? Nossas maiores forças talvez não estejam na velocidade bruta, mas sim na capacidade de analisar criticamente, de filtrar a informação com inteligência, na criatividade que vem do questionamento, na adaptação e nessa habilidade única de pensar a fundo, de ir aos primeiros princípios. Exato. É bem isso. Talvez a gente não processe bits por segundo como um supercomputador, mas a gente tem essa capacidade incomparável de buscar compreensão, de gerar ideias originais a partir dos fundamentos e de melhorar nosso raciocínio com prática e hábitos saudáveis. O foco que eu vejo emergir dos materiais não é só pensar rápido, é pensar com eficácia, com profundidade, com precisão. A nossa lentidão, talvez, seja justamente o espaço que a gente precisa para ter sabedoria. Uma ideia que ficou forte para mim é esse poder transformador de questionar. Questionar a informação que chega, questionar o jeito como as coisas são feitas e o mais difícil, talvez, questionar nossas próprias ideias, nossas limitações que a gente acha que tem. E, ao mesmo tempo, essa redescoberta da importância do básico, né? Exercícios para o cérebro consistentes, um estilo de vida que cuida da saúde cerebral, sono, comida, movimento, e até gestos simples como respirar com calma ou voltar a escrever à mão. As fontes sugerem que o básico bem feito é que dá a base para a gente conseguir pensar de forma complexa. Para nossa reflexão final, então, fica uma provocação que veio dos materiais. Num mundo em que as máquinas ficam cada vez melhores em dar respostas, talvez a habilidade humana mais valiosa seja de formular as perguntas que realmente importam. Qual seria aquela pergunta fundamental sobre um desafio seu, pessoal ou profissional, que se você reexaminasse hoje usando essa lente dos primeiros princípios, poderia abrir caminhos totalmente novos? Fica aí para a gente pensar. E assim a gente conclui essa análise mais aprofundada dos materiais que recebemos hoje. Obrigada pela companhia. Valeu, pessoal. Até a próxima.